Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho falar com vocês a respeito do livro Iracema, de José de Alencar, que faz parte da lista dos livros obrigatórios da FUVEST, né? José de Alencar, ele nasceu no Ceará, na cidade de Messejana. Ele nasceu em 1829 e faleceu em 1877, com 48 anos, vítima de tuberculose. Alguns historiadores contam que, apesar dele ser da parte literária, ele nunca foi boêmio. Então, eu acredito que essa tuberculose que ele contraiu provavelmente deve ter sido de algum surto que teve na época, algum surto de tuberculose, né? Infelizmente morreu muito cedo, com 48 anos, mas deixou um legado muito grande e tem muitas obras legais que ele deixou, inclusive Iracema. Iracema faz parte de uma trilogia indigenista do José de Alencar. Iracema foi antecedida pelo Guarani e por Ubirajara. São três obras cujo foco principal são os índios, né? O povoamento do Brasil, né? O primeiro povo do Brasil, que foram os índios. O Guarani, inclusive, pessoal, tem uma ópera chamada Guarani, escrita por Carlos Gomes. Todo mundo já deve ter ouvido um trecho dessa ópera, porque ela é bem no início da Voz do Brasil, né? Antes da gente desligar o rádio, trocar de sintonia, aquele primeiro acorde que acontece na Voz do Brasil é a ópera O Guarani, que o Carlos Gomes se inspirou no livro Guarani para fazer essa ópera, né? Muito conhecida mundialmente, inclusive, a obra. Alguns escritos do José de Alencar também foram traduzidos para outras línguas, tá, pessoal? E José de Alencar era muito conhecido, escrevia folhetins. Ele foi filho de uma família de políticos. O pai dele foi senador, o irmão dele trabalhou também como diplomata. O próprio José de Alencar também foi político, ele foi deputado estadual e foi também até ministro da Justiça. Por uma desavença com Dom Pedro II, ele largou a política e resolveu trabalhar como jornalista. Ele também se formou em Direito pela Universidade aqui de São Paulo. A família dele, que morava em Messejana, no Ceará, se mudou quando ele era criança ainda para o Rio de Janeiro, e ele novamente depois, né, ele mudou para São Paulo para fazer o curso de Direito. Também ele foi para Olinda, mas ele terminou concluindo Direito aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Ele também foi dramaturgo, jornalista, como eu disse, e escreveu também peças de teatro. Várias peças de teatro também foram escritas por ele. Inclusive, tem uma novela que passou recentemente na TV Record, foi reprisada, chamada Essas Mulheres. Os autores da novela, eles se basearam em 3 livros do José de Alencar: Diva, Senhora e Lucila. Então eles conseguiram amarrar as 3 histórias numa história só. Ficou interessante a novela. Inclusive, na novela eles citaram algumas vezes o nome de José de Alencar. Ele foi citado na novela, né? Foi interessante a novela porque eles conseguiram amarrar as 3 histórias numa só. São histórias separadas, histórias tecnicamente nada a ver uma com a outra. Eles conseguiram amarrar as 3 histórias numa só. Enfim, Iracema, ele como vai cair na FUVEST, é um livro assim que é muito comentado, muito falado, tem várias teorias a respeito do que realmente o livro encerra. A grande maioria das pessoas tem assim como foco a lenda do Ceará. Inclusive, Ceará significa canto da jandaia, né? Que no final do livro o José de Alencar dá um desfecho porque Ceará se chama Ceará. Mas a história é uma história indigenista, uma história que conta a colonização do Brasil, como que os índios foram submissos aos portugueses. Conta uma história de submissão. É um poema épico, um poema em forma de prosa. Foi escrito bem na época da primeira geração do romantismo.
José de Alencar tem essa veia romântica e também ele fala um pouco do naturalismo também, do realismo. Inclusive a obra Senhora também trata muito sobre isso, sobre a hipocrisia da sociedade, o casamento forçado, casamento arranjado. É interessante também que ele não é só uma obra romântica que ele escrevia, também ele tinha muita coisa de realismo também. Falando de Iracema em si, é uma obra escrita como eu falei, é um poema, né? Um poema escrito em prosa, conta a história de Martim. Inclusive, Martim, gente, é um personagem que realmente existiu, né? Ele chama-se Martim Soares Moreno e ele foi o primeiro colonizador do Ceará. Então, é um personagem que realmente existiu, fez parte realmente da história do Brasil. Essa história, a história fictícia, é uma lenda. Martim, no momento que ele foi descoberto pelo Iracema, Iracema estava dormindo, né? A história em si é assim. Iracema estava dormindo, foi acordada do soninho dela pelo Martim. Ela, no instinto de proteção, no instinto de sobrevivência, ela dá uma flechada naquela pessoa que atrapalhou o sono dela, uma pessoa estranha. E ao ver que ele não reagiu ao ataque dela, ela ficou com dó e levou ele para a tribo para ele ser tratado, que ele foi ferido, né? Então levou ela para o pajé, que era o pai da Iracema. Então lá ele começou a ser tratado como um hóspede. Inclusive Iracema levou várias índias da tribo dela em oferenda para o Martim. Aí a gente vê também que essa parte de submissão do índio em relação ao branco, né? Então, eu acho que o José de Alencar, nessa obra, ele fala muito sobre isso, sobre aquele lado puro do índio, né? Aquele lado sem malícia do índio, que é facilmente submetido às ordens do branco, né? Do colonizador europeu branco. Então, ele também faz esse contraste aqui e faz essa mescla do índio bonzinho e do colonizador mau, né? Então, é uma caricatura da história, né? Então, Martim, ele é bem aceito na tribo de Iracema. Iracema começa a se envolver com Martim, se apaixona por ele e ele por ela. Porém, o Martim, ele já tem uma noiva lá em Portugal, a noiva loira, né, de cabelos loiros, bonita. Porém, ele se apaixona e como todo romantismo tem o seu toque de saudade, tristeza, tem um momento que ele se afasta de Iracema para lutar, afinal ele é um guerreiro português, portanto o nome Martim vem de Marte, que é um deus, né, um deus da guerra. E inclusive, gente, Iracema, alguns historiadores dizem que Iracema é um anagrama de América. O que é um anagrama? É uma palavra que ao você alterar a disposição das letras, você forma uma outra palavra. Então, Iracema é um anagrama de América. Você usa todas as letras para escrever a América com Iracema, né? Então, Iracema, tecnicamente, é uma alusão à América. Inclusive, o livro tem muitas palavras em tupi. O autor resolveu fazer uma coisa assim, bem brasileira, de forma de valorizar os índios, valorizar a nossa terra, e ele foi bem enfático nas palavras em tupi-guarani. Inclusive, tem uma divergência com a palavra Iracema, né? Iracema, ele diz no livro que chama-se Virgem dos Lábios de Mel, mas, na verdade, Iracema, as pessoas que estudam tupi-guarani dizem que Iracema quer dizer enxame de abelha. Não necessariamente é mel, que escorre mel, como diz a tradução do autor. Inclusive, tem algumas traduções que os
historiadores contam que não estão certas, mas enfim, não tira a importância do livro, tá? O livro continua sendo bem divulgado, principalmente pela FUVEST. A FUVEST gosta muito de falar sobre esse livro, pergunta muito sobre nas provas, sobre o que realmente o autor quis dizer, quais realmente são as raízes do conto, dessa lenda que conta a história da formação do Ceará. E é isso, é um livro denso de ler. Quando eu li a primeira vez, eu era adolescente, realmente eu não gostei muito. É um livro que a gente começa a perceber as nuances dele depois de uma certa idade. Mas agora, com o advento da internet, tem muitas reflexões sobre esse livro. A gente começa a perceber realmente qual que é a intenção do autor, que é valorizar a língua indígena, valorizar as raízes do Brasil, que afinal quem chegou aqui primeiro foram os índios, né? Não os portugueses. Enfim, então é assim, a história é um contexto disso, é um contexto de um romance que é impossível. A Iracema, ela guardava o segredo, né? O segredo da jurema, que era uma bebida usada nos rituais religiosos. Então ela não podia se casar, não poderia se envolver com ninguém. Ela tinha que... Era uma espécie de vestal, era uma espécie de guardiã de uma bebida sagrada. Então ela era guardada para isso, ela não podia se envolver com ninguém. E no caso ela se envolve com o Martim, engravida do Martim, tem um filho chamado Moacir, e Moacir, segundo a tradução também de José de Alencar, se chama aquele que veio da dor, que também tem uma outra tradução pelos historiadores, pelas pessoas que estudam o Tupi-Guarani, que também tem uma outra versão. Aliás, são várias versões de várias palavras que tem aqui nesse livro. Os historiadores foram atrás, buscaram as raízes das palavras, mas, como eu disse, não tira a intenção do livro, que seria contar, através de uma lenda, a história de um país que foi colonizado por europeus, que havia aqui várias tribos indígenas que com o tempo foram sendo eliminadas, foram sendo miscigenadas. Existe a miscigenação, né? A formação de um país com várias misturas de sangue, várias misturas de raças. E eu acho que esse é o mote do livro. A vida de uma tribo ou algumas tribos que existiam aqui que foram misturadas com os europeus. Também cita um pouco aqui da invasão também dos franceses, né, que vieram também os holandeses, os franceses, e é também retratado aqui nesse livro. Como eu falei, não é um livro muito fácil de se entender, tem muitas nuances aqui, tem muitas palavras em Tupi-Guarani, mas dá para levar, gente. No meu caso aqui, nesse livro que é antiguinho, né, da editora Ática, tem várias notas de rodapé, tem praticamente um dicionário de Tupi-Guarani aqui. Um livro interessante, José de Alencar, praticamente um épico, né? Uma história de heróis aqui da nossa terra, do Brasil, e também é necessário ler porque vai cair na FUVEST, mas também, para quem não vai prestar a FUVEST, é interessante vocês lerem um pouquinho da história, das lendas que existem no Brasil, né? Muito interessante o livro. Se você gostou, dê o seu joinha, participe do canal, inscreva-se, escreva para mim e até mais. Beijos!